Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, hoje a gente vai dar início na nossa segunda aula de saúde coletiva da comunidade. Como eu já havia falado para vocês, a nossa matéria, ela tem 8 aulas, né? Nós temos 6 aulas, e duas delas são prova e recuperação, certo? Que mais? Sim, aí nós teremos, nossa nota será dividida em atividades e prova. Serão feitas 4 atividades, cada atividade valendo meio ponto, totalizando 2 pontos, certo? E aí mais 8 pontos da prova. A prova, 8 questões, cada questão vale 1 ponto. Se todo mundo acompanhar a aula direitinho, não tem mistério na prova, certo? Não vai cair nada além do que a gente não tiver visto em aula. Então, dando continuidade hoje, né? A gente começa com a raiva humana, né? A gente estava vendo doenças de prevalência local, a gente já viu algumas doenças na aula passada, e hoje a gente começa com raiva humana, certo? E aí a raiva humana, ela tem como agente etiológico, né, o que causa a doença. Esse agente etiológico, ele pertence à família Rhabdoviridae e é do gênero Lyssavirus. A sinonímia, ou seja, como ela também é conhecida, a raiva humana, é encefalite rábica ou hidrofobia. Por que hidrofobia? Porque as pessoas que têm essa doença, né, uma das características é justamente a aflição ao ver água, né? Então, ao ver água, ela não consegue deglutir, ela fica com medo, certo? E ao não deglutir, ela acaba expelindo essa saliva para fora da boca, né? Então, por isso que às vezes na raiva humana o pessoal fala que a pessoa está babando, né? Fica aquela saliva branca, né? Voltando da boca, justamente porque a pessoa não consegue deglutir. O reservatório da raiva humana, né? Então, apenas mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva, certo? Apenas mamíferos, exceto os ratos, certo? Então, reservatórios humanos, então apenas mamíferos são aqueles que transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva, certo? Modo de transmissão, como é que a raiva ela é transmitida? Geralmente acontece por causa da penetração do vírus que está contido na saliva do animal infectado, certo? Então, através de quê? De mordedura, arranhadura e lambedura, além de lambedura de mucosas e ou pele lesionada, certo? Então, o modo de transmissão da raiva é através da penetração do vírus que está contido na saliva do animal que está infectado. Só ver se entrou alguém. Pronto, então através da saliva, né, que está contaminada, né, daquele animal, e isso pode acontecer quando o animal morde, arranha ou lambe, por exemplo, uma pele que está lesionada, né? Então, se está lesionada, tem como a saliva penetrar, né? Qual é o período de transmissibilidade da raiva humana? Nos cães e nos gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste ao longo da evolução da doença. Então, quando se fala em cão e gato, o vírus ele vai ser transmitido, como a gente já viu, pela saliva, e essa eliminação do vírus vai acontecer entre 2 e 5 dias antes de se aparecer sinais e sintomas clínicos, certo? E aí vai continuar aparecendo, vai continuar essa eliminação do vírus também após começar a aparecer esses sinais. E existem alguns métodos para se fazer o diagnóstico da raiva humana, certo? Então, é-se coletado alguns tipos de tecidos ou de fluidos para se poder fazer o diagnóstico da raiva em humanos. Então, o que pode ser coletado para se fazer esse diagnóstico?
saliva, aí é coletado em torno de 2 ml, né, de saliva. São coletas diárias que deverão ser realizadas durante uma semana até o segundo dia de envio ao Instituto Pasteur. Então, esse instituto é justamente o instituto que vai estar fazendo a avaliação, né, dessa amostra para diagnosticar ou não a raiva humana, certo? O líquido cefalorraquidiano, né, que é o LCR, também será coletado 2 ml em duas coletas durante uma semana, segunda e quinta-feira. Quando se coloca segunda e quinta-feira, é porque a maioria dos locais de coleta, eles fazem esse envio em dias programados para esse Instituto Pasteur, certo? Então, geralmente eles utilizam dias programados, que geralmente é segunda e quintas-feiras, certo? Então, a saliva, 2 ml, líquido cefalorraquidiano, 2 ml, também 2 coletas durante a semana, durante uma semana, nas segundas e quintas-feiras. O soro também será coletado 2 ml em 2 coletas durante a semana, numa segunda e numa quinta-feira, justamente para que possa se coletar as 2 amostras e ser enviado no segundo dia de coleta a esse instituto para fazer a avaliação. Pode também ser utilizado o folículo piloso como método diagnóstico, né? Vai coletar entre 0,5 a 1 centímetro do folículo piloso, também em 2 coletas durante a semana, geralmente segundas e quintas-feiras. E, além disso, também pode ser coletado ainda o imprint de córnea, né? Em 5 lâminas, e é feita apenas uma coleta, né? Apenas na primeira coleta é coletada a amostra suficiente para se colocar em 5 amostras. Quais são as medidas de controle e de prevenção com relação à raiva? Existe a vacina antirrábica, o soro antirrábico e a imunoglobulina humana hiperimune antirrábica, certo? A vacina antirrábica, geralmente, ela é administrada em indivíduos que foram expostos à doença. Pessoas que, por força de suas atividades, né, ocupacionais, elas estão permanentemente expostas ao risco de infecção pelo vírus. Então, ela tanto pode ser administrada em pessoas que foram expostas ou pessoas que estão sendo expostas por causa de suas atividades ocupacionais a esse risco de infecção pelo vírus da raiva, certo? Tanto como profilaxia, como questão de como é que eu posso dizer? De prevenção, né? Porque a pessoa pode ter sido mordida pelo animal e aí toma a vacina antirrábica justamente para prevenir a raiva. E pode ser tomada como questão de profilaxia antes mesmo que aconteça, por causa de suas atividades ocupacionais. O soro antirrábico é utilizado para a profilaxia da raiva humana após a exposição ao vírus rábico. Então, depois de ser exposto, é que se pode tomar o soro. Sua indicação depende da natureza da exposição e das condições do animal agressor. Como a gente vai ver mais lá para frente, tem algumas condições para que se possa tomar o soro, certo? Até, dependendo das condições, toma-se apenas a vacina. Por exemplo, se o animal mordeu porque estava brincando e acabou mordendo o dono, né? Não é um animal de rua, é um animal doméstico, que a gente pode estar fazendo acompanhamento, é um animal que já foi vacinado, certo? Então, dependendo da situação, não se toma o soro, se toma apenas a vacina. Mas, por exemplo, é um animal que é de rua, é um animal que mordeu a pessoa e sumiu, é um animal que após a mordedura morreu. Então, se não tem controle sobre isso, ou se tem sinal, tem sintoma, aí sim se toma o soro, tá bom? Juntamente com a vacina. A imunoglobulina humana hiperimune antirrábica, ela é indicada somente nas situações a seguir. Quais situações? Em ocorrências de casos anteriores à hipersensibilidade, por exemplo, tomou a vacina ou tomou o soro e teve algum tipo de reação, então já não toma eles, toma assim a imunoglobulina humana hiperimune. Uso prévio de imunoglobulinas de origem equídea, então se de outra vez que já tinha acontecido isso, a pessoa já tinha tomado imunoglobulina de origem equídea, agora ela deve tomar também a imunoglobulina humana hiperimune.
nessa segunda ocasião, né? Na existência de contato frequente com animais, principalmente com equídeos, por exemplo, nos casos de contato profissional, como veterinário, ou por lazer. Então, nessa situação também, vai se tomar imunoglobulina humana hiperimune antirrábica. Não sei se entrou alguém, deixa eu olhar aqui. Com relação aos esquemas profiláticos, né? Vão depender de quê? Vão depender do tipo de exposição, né? Se é uma exposição frequente, como por exemplo dos veterinários, né, que lidam diretamente com os animais, ou se foi uma exposição apenas de momento. Depende da gravidade da lesão, né? Depende do local da lesão, se foi uma lesão mais profunda, mais superficial, se foi em periferia de membro, se foi em cabeça, face. A gente vai ver que nesses locais, eles são mais perigosos, né? Porque existem aí terminações nervosas que levam diretamente para os nervos do cérebro, certo? Condições do animal, se o animal apresenta algum tipo de sinal e sintoma, se o animal morreu, né? Evolução clínica do animal, né? Se esse animal não estava doente, aí ele começou a apresentar sinal e sintoma, se, como a gente já viu, se esse animal começou a cair dos quartos, né? Como o pessoal gosta de falar. Então, a evolução clínica do animal. Então, depende de tipo de exposição, gravidade de lesão, local de lesão, condição do animal, evolução clínica do animal. Então, tudo isso é avaliado na hora de se dizer, não, vai tomar vacina, não, vai tomar soro e vacina, não, vai tomar a imunoglobulina hiperimune, certo? Então, vai avaliar tudo isso para se poder escolher um tipo de esquema profilático. Só ver aqui se entrou alguém. Com relação à gravidade dos acidentes, tá? Então, a gente vai ter acidentes leves e acidentes graves. Acidentes leves, certo? Primeiro, os acidentes leves. O que seria um acidente leve com relação à raiva humana, né? Então, um acidente leve seria quando ocorre ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em troncos e membros, exceto, como eu já falei, em mãos, polpas digitais e plantas dos pés, né? Porque nesses locais tem mais terminações nervosas e o vírus ele tende a ir mais rapidamente para o cérebro. Então, quando for um ferimento que seja pouco extenso, geralmente é um único ferimento, foi em tronco ou foi em um outro membro, que não, mãos, polpas digitais, plantas dos pés e também faces, a gente vai ver. Se não for nenhum desses, for apenas em tronco, em membros, ou for um pouco extenso ou único, é um acidente leve, certo? Eles podem acontecer em decorrência de mordedura, arranhadura, que sejam causadas por unha ou por dente, certo? E a lambedura de pele com lesão superficial. Então, foi uma lambedura de pele com lesão superficial, foi um ferimento em tronco, em membro, ou foi apenas um ferimento por unha, certo? De animal ou por dente, é um acidente leve. Quando é que vai ser um acidente grave? Vai ser um acidente grave quando atingir o quê? Cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital, planta de pé. Porque esses locais, eles têm terminações nervosas, né? Como eu já falei, que levam diretamente o vírus de forma mais rápida para o cérebro. Então, ferimentos profundos, múltiplos, né? Mais de um ferimento, ou ferimentos extensos em qualquer região do corpo, são considerados acidentes graves. Então, quando for um ferimento profundo, múltiplo ou extenso, ele pode ser em qualquer região do corpo, vai ser considerado grave. Se for um acidente em cabeça, pescoço, face, mão, polpa digital, planta de pé, acidente também é considerado grave. Pode acontecer tanto por lambedura de mucosas, quanto por lambedura de pele, que já existe uma lesão grave, por um ferimento profundo causado por unha de animal, ou qualquer ferimento causado por morcego, certo?
Então, qualquer ferimento causado por morcego também é considerado um acidente grave. Acidente grave, pegou cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital, polpa de pé, pegou essas periferias, então, acidente grave. Foi profundo, múltiplo, extenso, em qualquer região do corpo, grave. Foi um ferimento ocasionado por morcego, grave. Lambedura de pele em lesão grave, lambedura de mucosa, ferimento profundo causado por unha de animal, acidente grave. Então, as condições do animal agressor. Foi um cão ou um gato que tem suspeita de lesão no momento da agressão. Foi um cão ou um gato que esteja clinicamente suspeito de raiva no momento da agressão. Foi um cão ou um gato que esteja desaparecido, que esteja morto. Foi um animal silvestre, inclusive aqueles que são domiciliados, como morcego, mico, macaco. Tem gente que gosta de criar, né, que cria esse tipo de animal silvestre e trazem eles para o meio doméstico, né? Raposa, guaxinim, coati, gambá, roedores silvestres, cachorro do mato, felídeos selvagens, entre outros, e também animais domésticos de interesse econômico ou de produção, como bovinos, suínos, equinos, caprinos, entre outros. Então, é importante avaliar a condição desses animais, tanto no momento da agressão, né, se esse animal ele apresentava algum tipo de sinal e sintoma no momento da agressão ou não, ou foi só depois. Se esse animal é desaparecido ou é morto, é um animal silvestre, é um animal de interesse econômico de produção. Então, tudo isso a gente precisa estar avaliando. Como que é feito o esquema de profilaxia da raiva após a exposição? Existe pela via intramuscular e pela via intradérmica. Porém, a via intradérmica ela não é recomendada para pacientes que estão imunodeprimidos ou que estejam utilizando o medicamento cloroquina, por não proporcionar uma resposta imune adequada, certo? Isso com relação à via intradérmica. A via intramuscular vai ser administrada quando for fazer o esquema de profilaxia da raiva, depois da exposição, lógico. A via intramuscular vai ser administrada uma dose de 0,5 ml ou 1 ml da vacina antirrábica, dependendo do fabricante, certo? De meio a 1 ml, dependendo do fabricante, pela via intramuscular. A aplicação é profunda no deltoide ou no vasto lateral da coxa e não deve ser aplicada no glúteo, tá? A vacina de raiva. Ou no deltoide, né, no braço, ou no vasto lateral da coxa. Em crianças até 2 anos, é aplicado no vasto lateral da coxa, tá? É apenas uma informação. Serão administradas 4 doses da vacina da raiva inativada nos dias 0, 3, 7 e 14. O dia 0 é o dia que foi aplicada a vacina, certo? Então, no primeiro dia que se aplica a vacina, é contado o dia 0. Dia 0, aí 1, 2, 3, certo? O dia que é administrada a vacina não é o dia 1, é contabilizada como o dia 0. Então, a vacina, por via intramuscular, será administrada 4 doses, de meio a 1 ml, né, dependendo do fabricante, deve ser administrada ou no deltoide ou no vasto lateral da coxa, e em crianças até 2 anos é administrada no vasto lateral da coxa, em 4 doses. A via intradérmica, ela vai ser administrada com uma dose de 0,1 ml, certo? Que na intramuscular já começa com 0,5, né, meio ml. Então, na via intradérmica, seria uma dose de 0,1 ml. Será aplicada somente nos braços, na exersão do músculo deltoide. E não deve ser aplicada no glúteo, certo? Deve ser aplicada no dia 0, 2 doses em locais distintos. No terceiro, 2 doses em 2 locais distintos. Da mesma forma, nos demais dias, no 7º e no 28º dia, 2 doses em 2 locais distintos. Então, a via intradérmica ela é bem diferente da via intramuscular. Começa logo pela questão da quantidade da dose, né, dos ml, era apenas 0,1 ml. Deve ser aplicada apenas por via, no caso, apenas na exersão do músculo deltoide, apenas no braço, não deve ser aplicada no glúteo, como a intramuscular também pode, e vai ser aplicada de 4 vezes, e cada vez vai ser aplicada 2 doses em 2 locais diferentes, né, uma em cada braço, certo?
Então, serão quatro dias de administração da vacina, dessa vacina por via intradérmica, e em cada dia deve ser administrado 2 doses em 2 locais diferentes, ou seja, 0,2 ml, né? 0,1 ml em cada braço. No E caso, aí, professora, só pode ser aplicada nos braços. Você falou que no glúteo não, mas na barriga pode ser administrada? no caso, não, porque só pode ser essas duas vias de administração, ou a Sim. do deltoide, ou a do vaso lateral da coxa, né? Entendi. E aí no glúteo não pode. Veja que no glúteo não pode aplicar em nenhuma das duas, nem na via intramuscular, nem na via intradérmica. Na intramuscular, a gente só pode aplicar no deltoide ou no vaso lateral da coxa, certo? E com relação a via intradérmica, ela só deve ser aplicada na exerção do músculo deltoide, né? Porque justamente a questão muscular. Na barriga, a gente não encontra muito músculo. Na barriga, a gente já vai encontrar mais tecido adiposo, né? Tecido de gordura, certo? E aí, quando se aplica em tecido adiposo, a ação, ela tem um período mais prolongado, ela demora a ter uma resposta, certo? Por isso se aplica aqui na exerção do músculo deltoide, não é no músculo, tá? É na via intradérmica, certo? Não é muscular, mas é justamente na exerção do músculo, é próximo ao músculo deltoide, Então é a intradérmica, é a assim, intradérmica. e subcutânea também não tem. Não tem subcutânea justamente pela questão do tecido adiposo, né? Não sei. Entendi. Pronto, e aí essa é a diferença entre as duas vias, né? É bem distinta uma da outra, e aí dá para a gente fazer essa diferenciação. Pronto, aí a gente vai ver com relação aos acidentes leves e aos acidentes graves, como é que é feito o procedimento quando chega um paciente com mordedura, com arranhadura, certo? E como é que vai ser feito a administração do esquema de profilaxia das doses. Vamos lá, um acidente leve com um cão ou um gato que não tenha suspeita de raiva no momento da agressão. Você estava lá brincando com o seu animal, você não sabe se ele tem raiva, mas por algum acaso ele acabou lhe arranhando ou lhe mordendo, mas de forma superficial. Então vai fazer o quê? Lavar com água e sabão, certo? Vai observar o animal durante 10 dias após essa exposição. E se o animal Professora, permanecer? desculpa. É, você falou sobre essa injeção antidérmica. Ela não é intramuscular e nem é subcutânea. Em que tecido se aplica essa injeção? No tecido intradérmico, certo? É abaixo da Mas pele. abaixo da pele. Entendi. Nós temos, né? Nós não temos a derme, a epiderme, não é? Nós temos as camadas da pele. Sim, tá É certo. intraderme, é abaixo da derme. A derme não é justamente essa parte primeira da pele? Então, é abaixo da pele. Tecido intradérmico. Ok. Justamente da mesma forma que a gente faz o teste de PPD, certo? Acho que na aula anterior, quando a gente estava falando sobre tuberculose, tem até uma fotozinha que mostra como fica uma pápulazinha. Pronto, aí se for um acidente leve, a gente vai lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após essa exposição. Se o animal permanecer sadio durante esse período de observação, a gente encerra o caso. Se o animal vier a morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, aí é administrada as 4 doses de vacina normal, né? Intramuscular, no dia 0, 3, 7 e 14. É muito difícil a gente fazer a administração dessas vacinas intradérmicas, certo? Geralmente ela é feita de forma intramuscular. Então, se o animal vier a morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, administra 4 doses da vacina no dia 0, né, que é o primeiro dia que se aplica, no dia 3, no dia 7, no dia 14. Certo? Isso num acidente leve, onde não ocorreu nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, não atingiu nenhum tipo de membro importante, como, por exemplo, pulpões digitais, face, né, planta de pé, pescoço, certo? Foi um acidente leve,
com o cão ou um gato que no momento da agressão ele não era suspeito de raiva, certo? Por que pede para observar durante 10 dias? Porque se o animal tiver realmente doente, infectado com o vírus da raiva, esse período de 10 dias é o período que ele tende a adoecer, né, apresentar sinal e sintoma e morrer. Certo? Por isso que pede para observar durante esses 10 dias. Passando esses 10 dias e o animal não teve mais nada, então não é raiva. Cão ou gato clinicamente suspeito de raiva no momento da agressão. Então, continua sendo um acidente leve, né? Foi um acidente que foi de forma superficial, foi uma arranhadura, foi uma lambedura, né? Em pele íntegra. Porém, o cão ou o gato, ele estava suspeito de estar com raiva no momento dessa agressão. Então, lava com água e sabão, inicia o esquema profilático com 2 doses, uma no dia 0 e outra no dia 3. Observe esse animal durante 10 dias após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia de observação, suspende o esquema profilático e encerra o caso. Então, tomou até então o quê? 2 doses só. Tomou 2 doses por quê? Porque o animal estava suspeito. Então, tomou 2 doses como prevenção, né? Tomou as 2 doses porque o animal estava suspeito de estar doente, do vírus, contaminado com o vírus da raiva. Porém, depois que se observou ele durante 10 dias, ele não apresentou mais nenhum sinal e sintoma, foi descartada essa hipótese dele estar com o vírus da raiva, contaminado. Então, suspende o esquema profilático. Tomou 2, não apresentou nada. Após 10 dias de observação, suspende o esquema. Acabou. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, durante esse período de 10 dias, deve-se completar o esquema até as 4 doses. Ou seja, aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e mais uma dose no 14º dia. Certo? Então, não apresentou nenhum tipo de sinal e sintoma, foi descartado, encerra nas 2 doses, porque ele era clinicamente suspeito, a gente não sabia, tomou 2 doses. Porém, morreu, apresentou mais sintomas, se tornou raivoso, completa o esquema com as 2 doses, no 7º e no 14º. Do 7º pode variar entre o 7º e o 10º dia, e a 4ª dose no 14º dia. E como podemos observar que o animal tendo sintomas de raiva? O animal, ele não quer mais comer, não quer, ele quando vê água, ele fica com aquele sinal que a gente viu de hidrofobia, certo? O animal não consegue mais deglutir, então ele começa a babar. Então, ele baba porque ele não consegue mais deglutir, certo? Então, o animal começa a ficar magro, né? Aí apresenta esse tipo de sinal e sintoma, ou começa a cair dos quartos, ou seja, apresenta fraqueza, não consegue mais andar. Então, esses sinais, eles são bem nítidos, eles são bem claros quando realmente o animal tem, e ele apresenta geralmente nesse período de 10 dias. Aquele período que a gente viu de 2 a 5 dias é o período para ele apresentar sintomas, certo? Mas entre até 10 dias ele pode morrer, certo? No máximo, em até 10 dias, o animal, se ele estiver infectado com o vírus da raiva, ele vem a óbito. Pronto, ainda em acidentes leves, certo? É um cão ou um gato raivoso que foi desaparecido ou morto, ou é um animal silvestre, como a gente já viu, inclusive os que são criados em casa, não deixa de ser silvestre, né? Macaco, raposa, roedor, certo? Animais domésticos de interesse econômico ou de produção, como a gente viu, bovinos, caprinos, equinos, certo? Foi algum tipo desses animais, foi um animal silvestre, ou foi um gato ou um cachorro raivoso que desapareceu ou morreu, mas foi um acidente leve, foi apenas uma arranhadura, ou uma lambedura de aliás, de pele íntegra, certo? Foi um acidente leve, mas foi com um desses tipos de animais, vai lavar com água e sabão e vai iniciar imediatamente o esquema profilático com 4 doses. As vacinas devem ser administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, como a gente já viu. Então, por mais que seja um acidente leve, se foi com um animal doméstico de interesse econômico ou de produção, se foi com um animal silvestre, ou se foi com um cão ou um gato que estava raivoso,
que desapareceu ou que morreu, faz o esquema com as 4 doses. Lava o local da lesão com água e sabão e inicia o esquema com 4 doses de vacina. Aí nós entramos agora na parte dos acidentes graves. Foi um acidente grave com um cão ou um gato que não estava suspeito na hora da agressão, certo? Então, veja que é diferente. Aqui, a primeira parte, a gente viu que é igual, né? É um cão ou um gato que não estava suspeito. Porém, foi um acidente grave, certo? Então, foi uma mordedura, uma arranhadura, foi lambedura de mucosa em cabeça, pescoço, planta de pé, polpas digitais, certo? Foi um acidente grave, porém o animal não tinha nenhum tipo de suspeita de raiva no momento da agressão. Faz o quê? Lava com água e sabão, inicia um esquema profilático com 2 doses, uma no dia 0, outra no dia 3, como a gente já sabe. Observa esse animal durante 10 dias após a exposição, que a gente também já viu. Se a suspeita de raiva ela for descartada após o 10º dia de observação, suspende o esquema profilático e encerra o caso, certo? Se o animal morrer, desaparecer, se tornar raivoso, ou... Sim, aí a gente dá continuidade ao esquema profilático e administra o soro, completando o esquema até 4 doses. E aplica uma dose entre o 7º e o 10º dia e mais uma dose até o 14º. Então, qual a diferença do acidente grave aqui com um animal que não tem suspeita para um acidente leve também com um animal não tem suspeita? A diferença é que aqui a gente já inicia com o esquema profilático de 2 doses. Agora, se por algum acaso, depois dos 10 dias de observação, esse animal não apresentar mais nada, for descartada a hipótese de realmente ele não estar com raiva, então suspende-se o esquema profilático, certo? Só um instante. Pronto, voltei. Aqui, peraí. Deixa eu ver. Cadê? Tá. Pronto, então, como a gente estava vendo, então existe essa diferença, porque a gente viu acidente leve com um gato ou um cão que não tinha nenhum tipo de suspeita no momento da agressão, e agora a gente está vendo um animal que não tem nenhum tipo de suspeita no momento da agressão, mas que foi um acidente grave. Então, quando é um acidente grave, inicia com as 2 doses, no dia 0 e no dia 3, observou o animal, descartou a hipótese, depois dos 10 dias, suspende o esquema, certo? E encerra o caso. Se o animal morrer, desaparecer, se tornar raivoso, dá continuidade ao esquema com as outras 2 doses, que a gente vai ver, que é entre o 7º e o 10º dia, e a 4ª dose no 14º dia, e além disso, vai se administrar o soro para completar, juntamente com o esquema das 4 doses, certo? Então, quando for um acidente grave, mesmo que o animal não tenha suspeita no momento da agressão, porém, depois esse animal morreu durante esse período de 10 dias, esse animal desapareceu, se tornou raivoso, então vai ter que completar o esquema com as 4 doses e ainda tomar o soro, certo? Aí é um acidente grave, porém o animal ele já estava clinicamente suspeito no momento da agressão. Lava com água e sabão, inicia esquema profilático de soro ou imunoglobulina e, juntamente com isso, as 4 doses da vacina, no dia 0, 3, 7 e 14. Já inicia o esquema com as 4 doses e o soro ou imunoglobulina, porque o animal já estava suspeito de raiva no momento da agressão. Então, depois disso, de fazer o início do esquema, observa o animal durante 10 dias após a exposição. Se a suspeita de raiva ela for descartada depois dos 10 dias de observação, suspende todo o esquema profilático e encerra o caso, certo? Se o animal, por alguma causa, morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, completa o esquema normalmente com as 4 doses, certo? E aplica, como a gente já sabe,
a terceira dose entre o 7º e o 10º dia e a quarta dose no 14º dia. Agora, se for um animal, cão ou gato, que já esteja raivoso, que desapareceu, que morreu, seja um animal silvestre ou um animal doméstico de interesse de produção ou econômico, e foi juntamente com esses fatores um acidente grave, lava com água e sabão, inicia o tratamento imediatamente, o tratamento profilático, com o soro ou a imunoglobulina e as 4 doses de vacinas administradas nos dias 0, 3, 7 e 14. Foi um animal silvestre, faz isso. Foi um animal doméstico de interesse econômico ou de produção, faz esse esquema. Foi um cão ou um gato que desapareceu, morreu, faz esse esquema. Com o soro ou a imunoglobulina e as 4 doses da vacina. Então, ali a gente encerrou raiva, certo? E agora a gente dá início às infecções sexualmente transmissíveis, certo? As ISTs. Então, primeiro a gente começa com o HIV, certo? O meio de transmissão do HIV é por meio sexual, por meio vertical, né? Que é de mãe para filho, de forma sanguínea e também através do leite materno, certo? O diagnóstico ele é realizado através de exames, como, por exemplo, ELISA, certo? A imunofluorescência indireta, o Western blot e imunoblot, e testes rápidos, assim como também testes moleculares. Então, é através desses exames que pode-se fazer o diagnóstico do HIV. O tratamento ele é realizado de acordo com a carga viral, ou seja, o RNA viral do plasma. Se, por exemplo, essa carga viral tiver abaixo de 50 cópias por ml ou indetectável, certo? Ou ainda se o LTCD4, né, que são as células de defesa, elas tiverem normal, o normal delas é de 800 a 1.200 células por milímetros cúbicos, certo? Em algumas literaturas são aceitáveis até um nível de 500 células de LTCD4, ainda como normal, certo? Mas geralmente é de 800 a 1.200 células de LTCD4, que são consideradas normais. Abaixo disso, já é considerado HIV. Existem algumas características da pessoa que está infectada pelo HIV, como, por exemplo, a lipodistrofia, que pode ser tanto o acúmulo de gordura quanto a perda de gordura. Geralmente, o acúmulo de gordura acontece em abdômen, costas, pescoço, nuca. Perda de gordura geralmente vai acontecer em braços, pernas, nádegas ou face. E aí eu trago para vocês darem uma olhada, né? Aqui a gente vê acúmulo de gordura, né? Olha, em pescoço, certo? A perda de gordura em braços, em face, né? Em membros inferiores. Então a gente vê nitidamente essa perda de gordura ou esse acúmulo de gordura, certo? Em pessoas que estão infectadas pelo vírus do HIV. E aí existem algumas fases. Existem as fases da infecção do HIV. A fase aguda acontece nas primeiras semanas de infecção, até que exista a soroconversão, né? Aí existe, nesse período, um procedimento chamado de janela imunológica, né? Um período chamado de janela imunológica. Essa janela imunológica é justamente o tempo que o vírus do HIV leva para se manifestar no organismo e, assim, se é possível, o diagnóstico, tá? Então, a fase aguda é justamente essas primeiras semanas da infecção, até que se manifeste algum tipo de sinal e sintoma e possa ser feito o diagnóstico dessa infecção. Então, esse período dessas primeiras semanas, esse período é chamado de janela imunológica, né? É o tempo que o vírus vai levar para ele se manifestar no organismo e permitir o diagnóstico. Existe ainda o período de latência clínica, né, na sequência, onde existe uma alta interação de células de defesa e uma alta mutação dos vírus, certo? O exame clínico normal, o exame clínico está normal, exceto pela linfadenopatia que pode persistir.
que é justamente o inchaço desses gânglios, ó. Tanto em pescoço, por trás da orelha, né? No pescoço. Então, existe essa linfadenopatia bem visível. Então, esse período de latência clínica não existe muito sinal e sintoma, não existe o exame clínico, ele dá normal, porém, geralmente, essas pessoas apresentam essa linfadenopatia, né? Que pode persistir, inclusive, após o período de latência clínica. Existe, depois dessa latência clínica, a fase de sintomática inicial, onde a gente vai encontrar uma redução acentuada dos LTCD4, e os LTCD4, eles vão estar entre 200 e 300 células por milímetros cúbicos, certo? Então, existe uma redução acentuada. Então, de 800 a 1.200, ela vai descer para 200, 250, 300, certo? Então, existe uma redução acentuada. E a AIDS, propriamente dita, ela faz com que outras doenças, né, como ela baixa os nossos níveis de LDCD4, né, que são as nossas células de defesa, ela faz com que outras doenças, chamadas de doenças ou infecções oportunistas, elas infectem, elas entrem no nosso organismo de forma mais fácil. Então, quando a AIDS, ou o vírus do HIV, no caso, infecta o nosso organismo, a primeira coisa que ele faz é baixar os nossos níveis de LTCD4, é baixar as nossas defesas. Então, com isso, o nosso organismo ele fica susceptível a doenças chamadas de doenças oportunistas, como a neurotoxoplasmose, a neurocriptococose, a citomegalovirose e a pneumocistose, certo? Então, são doenças que, assim como outras, elas são oportunistas. Basta o sistema imunológico estar baixo para que elas consigam se manifestar no nosso organismo. Então, muitas vezes o pessoal diz, realmente, fulano morreu de AIDS. Geralmente não morre da doença em si, morre porque a doença em si baixa os níveis de LTCD4 e outras doenças oportunistas acabam agravando o sistema da pessoa, o sistema imunológico. O HIV/AIDS, né? Para isso, existe, como a gente viu, doenças oportunistas, né? E aí, quando se tem o HIV/AIDS, se faz alguns tipos de procedimentos, como, por exemplo, a prova tuberculina, né? O PT, que é importante justamente para saber se essa pessoa não está infectada, por exemplo, pelo vírus pela doença da tuberculose, porque a tuberculose também é uma doença oportunista. Então, com a prova tuberculina, né, o teste de PPD, é feita essa identificação e dá para saber se essa infecção é latente, né, ou não. No caso, se está no seu início, no seu estágio inicial ou não. Existem marcadores de risco para a tuberculose, para o desenvolvimento da tuberculose ativa, e esse marcador ele é feito em todas as pessoas com HIV. É realizado em todas as pessoas que vivem HIV, inclusive assintomáticos para a tuberculose. A prova tuberculina, ela deve ser menor do que 5 milímetros e deve ser repetida anualmente, certo? Adultos e adolescentes com HIV, eles podem receber imunizações de bactérias ou de vírus vivos, desde que o LTCD4, né, essas células, estejam maiores do que 350 células por milímetros cúbicos, certo? Então, pode receber essas vacinas de bactérias e de vírus vivos? Pode, desde que os níveis de LTCD4 estejam acima de 350 células. Vacinas sem contraindicação. Todas as demais vacinas podem ser administradas nesses pacientes, desde que seja avaliado aquele critério, né, das células LTCD4 estarem acima de 350. A administração de vacinas com vírus vivos e atenuados podem ser quais vacinas? Essas pessoas com HIV podem estar tomando a poliomielite oral, a febre amarela, a varicela, rubéola, sarampo, cachumba, certo? Porém, em pacientes com imunodeficiência, ou seja, com células de TCD4 abaixo de 350, deve ser condicionada a análise individual de risco-benefício.
e não deve ser realizado em caso de imunodepressão grave, ou seja, quando as células de LTCD4 estiverem menor do que 350. Alguns pontos que são importantes. É importante fazer o aconselhamento pré e pós os testes para a detecção do HIV. Tanto pré, né, porque pode ser que não dê nada, você precisa explicar o procedimento para o paciente, explicar que o HIV, a AIDS hoje, ela já tem um tratamento que proporciona, né, uma certa qualidade de vida, você não morre mais por ter a doença. Então, explicar tudo isso. E também explicar o pós, né? O que deve ser feito, quais medicações que vão ser tomadas, certo? E fazer também os testes para a detecção. Então, sempre que for fazer algum tipo desse teste, fazer de forma sigilosa, não estar expondo a imagem do paciente, nem o nome, né? Porque a gente sabe que ainda existe muito preconceito com relação a essas pessoas. Fazer uma investigação de tuberculose nesses pacientes soropositivos, como a gente já viu, fazer o teste de PPD, e fazer essa própria tuberculina uma vez por ano. Fazer o aconselhamento para situações de risco para a transmissão de HIV, né? Questão de transfusão sanguínea, contato sexual, né? Desprotegido. Vacinação dos pacientes soropositivos, salvo suas exceções. Então, esses pacientes, eles devem ser vacinados, né? Justamente porque a imunidade deles é muito susceptível. Porém, existem as exceções, né? Então, não deve ser vacinado quando os níveis de LTCD4 estiverem menor do que 350. Fazer o início precoce da terapia antirretroviral, que é chamada de TARV, né? O quanto antes dar início a essa terapia. E também fazer a profilaxia da transmissão vertical do HIV, né? Quando a mãe estiver contaminada, infectada pelo vírus, para não passar para o bebê. Iniciar a TARV, ou seja, essa terapia antirretroviral, em todas as gestantes, independente da situação de contágio de LTCD4. Então, quando for gestante, independe da contagem de LTCD4 para iniciar esse tratamento antirretroviral. Pronto, aqui a gente acabou o HIV e a gente vai dar início a outras doenças. Aí, o que a gente tem aqui? Por exemplo, são algumas características que as doenças apresentam. Úlceras genitais. Quais são as infecções que vão apresentar úlceras genitais? Sífilis apresenta úlcera genital, o cancro mole, a donovanose, a herpes genital e o linfogranuloma venérico, também vão ser doenças que a gente vai estar dando uma olhadinha. Eles podem apresentar as úlceras genitais. Quais infecções vão apresentar o corrimento vaginal ou o corrimento uretral? Clamídia, gonorreia, vaginose bacteriana, candidíase, tricomoníase, certo? Apresentam corrimento vaginal ou uretral. Quais são as infecções que vão causar DIP, a doença inflamatória pélvica? Clamídia, gonorreia, bactérias facultativas anaeróbicas, entre outros micro-organismos. Porém, apenas o HPV vai apresentar verruga anogenital, certo? Então, apenas o HPV é a infecção que apresenta verruga anogenital. Nenhuma outra apresenta, tá? Começando pela sífilis, certo? A sífilis, o agente etiológico, ou seja, o que faz a transmissão, né? Aliás, o que infecta o indivíduo é chamado de treponema pallidum. A transmissão, ela é feita pela prática sexual desprotegida, por transfusão de sangue contaminado ou de mãe infectada para o bebê durante a gestação ou no parto, certo? A sífilis ela pode ser transmitida por essas formas. As manifestações clínicas da sífilis dependem do estágio da doença, né? Seja ela primária, secundária ou terciária. Inicialmente, começa com uma úlcera de forma indolor ou pouco dolorosa e de forma autodelimitada. Existe ainda a sífilis congênita. Por isso que é muito importante a gestante fazer o acompanhamento de pré-natal. Porque essa sífilis ela pode causar aborto, má formação do feto, e até mesmo morte ao nascer, né? O bebê pode morrer após o nascimento. Então,
A sífilis, ela pode ser transmitida de forma sexual, né, de forma desprotegida, lógico, por transfusão de sangue de forma contaminada, ou ainda de mãe para filho, tanto durante a gestação quanto durante o parto. E aí é importante fazer o acompanhamento de pré-natal, porque a sífilis congênita, ela pode causar aborto, má formação do feto e até mesmo morte do bebê ao nascer. A sífilis, ela pode ser primária, secundária e terciária, e ela começa inicialmente com uma úlcera que é indolor ou pouco dolorosa e autodelimitada. E aí eu trago algumas fotos para vocês verem essa úlcera, né? Esse processo de ulceração da sífilis. E aí pode aparecer essas úlceras, que podem ser pequena ou maior, né? Sempre com as bordas bem delimitadas, certo? E pode acontecer essas úlceras geralmente regredirem em um período de 4 a 5 semanas, sem deixar nenhum tipo de marca. Então, isso é uma característica da sífilis, tá? Aparecer nessa fase inicial essas úlceras com as bordas bem delimitadas e que vão estar sumindo, né, desaparecendo entre 4 ou 5 semanas, sem sequer deixar marcas. O que não significa que a pessoa não esteja mais infectada pela sífilis. Apenas essas ulcerações, elas tendem a diminuir, a desaparecer. E aí nós vamos ver agora as fases da sífilis, né? Então, tem a fase latente, né? Que acontece com menos de 1 ano, e a tardia, que acontece com mais de 1 ano, certo? Sem sinais e sintomas, né? Na fase latente não vai apresentar sinal nem sintoma. E o diagnóstico ele só vai ser feito por meio de testes sorológicos, certo? A fase primária. Na fase primária, a gente já vai encontrar uma lesão rosada ou ulcerada, como a gente viu. Geralmente é uma única lesão, é pouco dolorosa e pode regredir de 2 a 6 semanas, né? A gente viu de 2 a 4, mas também pode ser de 2 a 6, varia, né, de literatura para literatura, varia de pessoa para pessoa. Então, pode variar de 2 até mesmo 6 semanas. Essa ulceração ela vai estar desaparecendo sem deixar nenhum tipo de marcas. Essa ulceração ela pode apresentar ainda uma base endurecida, um fundo liso, ela pode ser brilhante, pouco e com pouca secreção ulcerosa. Então, na fase primária, nós vamos ter o quê? Uma lesão rosada ou ulcerada, geralmente única, pouco dolorosa, que de 2 a 6 semanas ela pode estar desaparecendo sem deixar nenhum tipo de marca. Essa ulceração vai ter uma base endurecida, um fundo liso, brilhante e com pouca secreção ulcerosa. Na fase secundária, já vai ter uma lesão cutâneo-mucosa, certo? De 6 semanas a 6 meses. Depois já dessa fase primária, né, que é o cancro duro. Nessa fase secundária, a pessoa já vai estar apresentando febre, faringite, perda de peso, perda de cabelo, certo? Então, já é uma fase mais avançada da sífilis. Na fase terciária, essa pessoa já vai estar apresentando sinais e sintomas que aparecem entre 2 e 40 anos. Ou seja, essa pessoa já estava infectada pelo vírus, mas esse vírus demorou a se desenvolver, né? Apresentou essa fase de ulceração, desapareceu. A pessoa não ligou. Apresentou essa fase de lesão em cutâneo mucosa, apresentou esses sinais e sintomas, mas a pessoa não ligou. E aí chegou na fase terciária, né? Um período já de anos com essa doença. E aí já vão ter lesões cutâneo-mucosas, lesões neurológicas, lesões cardíacas e, inclusive, lesões articulares, certo? Então, existe esse estadiamento da sífilis desde a fase latente até a fase terciária. E aí a gente vê com relação à sífilis congênita. O diagnóstico da sífilis congênita, ele vai ser estabelecido pela associação de critérios epidemiológicos, critérios clínicos e critérios laboratoriais. Quando é que a sífilis congênita, ela vai ser precoce? Quando ela surgir até o 2º ano de vida do bebê. Com sintomas como baixo peso, hepatomegalia, osteocondrite, certo?
anemia, trombocitopenia, leucocitose ou até mesmo a leucopenia, certo? Então, apresentou esses sintomas até o segundo ano de vida, então pode estar acometido pela sífilis congênita, certo? Quando é que a sífilis congênita ela vai ser tardia? Quando esses sintomas eles aparecerem após o segundo ano de vida e junto com esses sintomas também aparecem o quê? A lâmina de Sabre, né? A gente vai ver mais na frente. Articulações de Couton, fronte olímpica e nariz em célula. Em célula. Vamos ver aqui, olha. O nariz em célula. Oxe, passou. O nariz em célula, certo? As articulações de Couton é porque existe aqui uma certa elasticidade, certo? Das articulações. Aqui nós vemos também o osso, né, que fica em formato de lâmina, certo? Como se fosse uma foice, certo? Então, nós vimos a lâmina de sabre, né, o osso em lâmina de sabre. Nós vimos a articulação de Couton, a fronte olímpica, essa fronte aqui, essa testa mais avantajada, certo? Então, a fronte olímpica, o nariz em cela, o osso em lâmina de sabre, as articulações de Couton. Então, esses são os sinais aparentes, né? E estão presentes quando existe a sífilis congênita tardia. Outros sintomas que podem aparecer: mandíbula curta, o arco palatino elevado, surdez neurológica, dificuldade no aprendizado. Então, esses são outros sintomas que também podem aparecer na sífilis congênita de forma tardia. Alguns testes imunológicos podem ser realizados, né, para a detecção da sífilis congênita, como, por exemplo, os testes treponímicos e os testes não treponímicos. Quais seriam os testes treponímicos? Seriam testes rápidos, né, ou o FTA-ABS, ou o TPH, ou o EQL, ou ainda o ELISA, ou seja, testes quantitativos, certo? E os testes não treponímicos podem ser tanto os quantitativos quanto qualitativos, como, por exemplo, o teste de VDRL, né, que é para sífilis, ou o RPR, ou o TRUST. São exames que podem estar sendo utilizados para fazer o diagnóstico da sífilis congênita. Outra doença, nós temos a gonorreia, juntamente com a clamídia, certo? Então, a gonorreia e a clamídia, seus agentes etiológicos são a Neisseria gonorreia e a clamídia trachomatis, certo? A transmissão delas é feita, as duas, ambas, é feita por relações sexuais sem preservativo e também pode acontecer a transmissão durante o parto. A gonorreia e a clamídia apresentam algumas complicações similares, como a dor pélvica, né, crônica, a DIP, a doença inflamatória pélvica, a gravidez ectópica e também a infertilidade. A gonorreia e a clamídia podem estar ocasionando esse tipo de problema. Quais os sinais e sintomas com relação à gonorreia e à clamídia? São frequentemente assintomáticos nas mulheres, mas pode estar acontecendo, por exemplo, sensação de ardor, a urinar, a disúria, certo? A dispauremia, que é a dor no ato sexual, o corrimento, secreção purulenta, dor nos testículos, nos casos dos homens, e sangramento intermenstrual, né? Intramenstruação e outra acaba tendo alguns sangramentos de escape. E aí pode estar sendo ocasionado pela gonorreia ou pela clamídia. Pronto, daí a gonorreia traz dor abdominal, dor durante a relação sexual, né? Dispauremia. Corrimento vaginal ou sangramento pode estar ocasionando também. Isso na mulher, né? No homem, a gonorreia pode trazer, pode ocasionar infecção nos rins, na bexiga, na uretra, sensação de queimação e de ardência ao urinar, inflamação dos rins, os testículos podem ficar inchados, descarga e corrimento no pênis, certo? Isso no caso da gonorreia. E aqui a gente pode ver, quando a gente vai fazer um teste, um Papa Nicolau, né, o exame. Passou demais.
Aqui a gente pode ver, quando a gente coloca o espéculo na gonorreia, a gente vê esse corrimento vaginal na mulher, ó. E no homem pode estar ocorrendo o corrimento de forma uretral. Já a clamídia, ela apresenta, como a gente já falou, em alguns casos, como já foi visto, ela pode ser assintomática, mas quando tem sintomas, geralmente, acontece tanto para homem quanto para mulher. Dor, ardor ao urinar, o aumento da frequência urinária, existe presença de corrimento também na clamídia. E as mulheres, elas podem apresentar ainda perda de sangue, né, em intervalos intermenstruais, e dor também no baixo ventre com relação à clamídia. Agora a gente vê a parte de linfogranuloma venéreo e também de HPV. O linfogranuloma venéreo, ele é uma infecção crônica causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, né, que é a mesma bactéria que também causa a clamídia. Atinge os genitais e os glândulos da virilha. A gente vai ver já uma fotinha para a gente fixar melhor. Era caracterizada pelo envolvimento do sistema linfático, tendo como processos básicos a trombolinfangite e a perilinfangite, certo? A gente vai dar uma olhada aqui, olha. A inflamação dos linfonodos, certo? O linfogranuloma venéreo, olha. Como é que a gente pode estar observando e identificando o linfogranuloma, certo? Aqui são fotos de pessoas reais, né? Aqui é uma imagem para a gente ter de forma ilustrada, mas aqui a gente consegue ver, né? Nos grandes lábios, ó, da forma de lado, a gente consegue ver o linfogranuloma, né? Um linfonodo que está apresentando um processo infeccioso. O HPV, também chamado de condiloma acuminado, ele é causado pelo papilomavírus humano, por isso que é chamado de HPV. Normalmente, ele causa verrugas. Lembra? O HPV é o único que causa verrugas anogenitais, que podem ser de tamanhos variáveis na região anogenital. Se tratado, pode levar, se não for tratado, pode levar principalmente ao câncer de colo de útero e de vulva, e em mulheres, lógico, e de pênis nos homens. Já existe vacina para o HPV, mas principalmente de forma precoce. Por quê? Porque as adolescentes e os adolescentes, sejam eles meninos ou meninas, né? Eles ainda, teoricamente, não entraram em contato com o vírus do HPV. Então, toma a vacina para que quando entrar em contato não venha a adoecer, certo? Ou não venha a ter a forma mais grave das doenças, né? Dessa doença do HPV. O mais grave é o 6 e o 18. Então, se toma a vacina justamente para evitar, de forma preventiva. E aí existe principalmente para adolescentes de 9 a 14 anos, entre meninas e meninos. Geralmente não se aplica, não se é disponibilizado no SUS, pelo menos, a vacina de HPV para adultos, justamente porque já existia um contato prévio, né? Ou pode-se ter existido um contato prévio com o vírus. Então, já se adquiriu os anticorpos necessários, né? E aqui é com relação ao HPV, que a gente viu, ó. O HPV é o único que vai apresentar essas verruguinhas, certo? As outras doenças não apresentam essas verrugas. Isso é uma característica do HPV. Candidíase. A candidíase é uma infecção da vulva e da vagina. Ocorre quando o meio se torna favorável para o seu desenvolvimento, certo? Então, o meio úmido, um meio abafado, né? Justamente o meio onde é mais propício na vagina ou na vulva. Então, utilizar muita calça jeans, viver de short, jeans, de coisas que abafem, passa o dia inteiro com isso. Calcinhas que não sejam de algodão. Então, é importante dormir sem, né? Deixar respirar a bichinha. Deixar respirar, então, passar o menor tempo possível de forma abafada, de forma que propicie esse ambiente favorável para o desenvolvimento de candidíase. O agente etiológico da candidíase é a Candida albicans, né? De 80% a 90% essa Candida albicans. É um fungo comensal da microbiota vaginal, ou seja, ele já existe lá, né? E também pode
se é ocasionada por a Candida tropicalis, a Candida glabrata e a Candida cruzi, certo? Mas isso ocorre entre 10% e 20%. A maioria dos casos ocorre devido à Candida albicans, certo? Quais os sinais e sintomas da candidíase? Corrimento branco, grumoso, inodoro, ou seja, sem cheiro, com aspecto caseoso, prurido vulvovaginal, né, a coceira vulvovaginal, ardor ou doramicção, edema vulvar, fissuras e macerações da vulva e também na pele. Então, geralmente, isso é uma característica da candidíase, né? Escorrimento branco, grumoso, porém não tem aquele cheiro forte, né? Aquele cheiro fétido, certo? E existe também o prurido, né? A coceira, ardor ou doramicção, edema vulvar, certo? E aqui eu trago algumas imagens para ilustrar, né, como seria essa questão da candidíase, para fazer a identificação, certo? No homem, inclusive, podem aparecer bolinhas, tá? Bolhas no pênis, quando ele está infectado pela candidíase. E aí pode justamente aquele corrimento brumoso, um corrimento branco, certo? Olha a diferença de um canal vaginal contaminado por candidíase para um canal vaginal normal. Certo? É diferente, a gente consegue ver nitidamente quando um canal está infectado, né, por candidíase ou não. Tricomoníase, certo? O agente etiológico é o Trichomonas vaginalis. A transmissão, ela é feita de forma sexual, né? Inclusive por um portador assintomático que abrigue o micro-organismo no seu trato urogenital. Então, pode ser que a pessoa nem apresente nenhum tipo de sinal e sintoma, mas esteja contaminado. Então, mesmo que ele não apresente, mas ele ainda pode estar transmitindo. Quais são os sinais e sintomas da tricomoníase? Secreção vaginal fluida, algumas vezes bolhosa, de coloração amarelada ou amarela esverdeada, tem um odor fétido, é muito irritativa, né? A pessoa também pode apresentar disúria, né? Dor a urinar, polaciúria, né? Uma vontade de urinar frequentemente e também dor pélvica. Olha, a tricomoníase, certo? A tricomoníase, ela vai estar apresentando, olha, como é que vai estar o canal vaginal e até mesmo fora, né? Na questão vulvar, vaginal. Então, vai ter um corrimento já não mais um corrimento tão branco, né? Tão bolhoso, como a gente viu. É um corrimento mais amarelado e apresenta odor fétido, certo? É uma secreção espumosa, ó, como a gente pode perceber, acho que principalmente nessa imagem aqui, né, que é uma imagem mais realística. Pode afetar tanto homens quanto mulheres, né? Mas aí os sintomas eles diferenciam entre homens e mulheres. No caso das mulheres, pode ter um desconforto na relação sexual, uma coceira, como a gente já viu, um prurido na parte interna das coxas, pode ter corrimento vaginal. Esse corrimento pode ser ralo, amarelo esverdeado, espumoso, o prurido vaginal, coceira na vulva ou inchaço, como a gente pode ver aqui dos lábios, ó. O odor vaginal, que é um cheiro mais forte, um cheiro fétido, né? E muitas vezes é tido como um cheiro de peixe morto, comparado a isso. No caso dos homens, quando apresentam sintomas, apresentam uma queimação após fazer a micção ou ejacular, uma coceira na uretra, um corrimento leve, né, também na uretra. E a infecção, geralmente, ela não causa sintomas nos homens e desaparece por si só em algumas semanas. Vaginose bacteriana, também conhecida como Gardnerella, certo? A vaginose bacteriana, ela acontece devido a um desequilíbrio da microbiota vaginal. Existe uma elevação das bactérias anaeróbicas ou uma diminuição dos lactobacilos lactófilos, certo? Então, o agente etiológico da vaginose bacteriana é a Gardnerella vaginalis, por isso que ela também é conhecida como Gardnerella. Também pode ser ocasionada pelo Haemophilus, pela Gardnerella haemophilus, pela Bacteroides sp ou o Mobiluncus sp, certo? Quais os sinais e sintomas da Gardnerella?
um odor fétido após o coito ou também após a menstruação, secreção branco acinzentada, fluida ou cremosa, às vezes pode ser bolhosa também, e dispauremia, e irritação branda, certo? Dispauremia, que é a dor durante a relação sexual. E aí a gente pode identificar dessa forma o corrimento, certo? A mucosa vaginal saudável, ó, para uma mucosa vaginal com a Gardnerella. Escorrimento mais fétido, né, amarelado, pode ser bolhoso também algumas vezes. Daqui a gente encerra as ISTs, certo? E dá início à hipertensão arterial sistêmica. Vamos lá. Hipertensão. Então, PA, pressão arterial, é a medida da tensão exercida pelo sangue nos vasos durante a sístole e a diástole, né? A sístole os primeiros batimentos e a diástole são os últimos, né? Quando a gente vai fazer a ausculta, o primeiro som que a gente escuta é a sístole e o último é a diástole. Um é a contração muscular do coração e outro o relaxamento dos ventrículos, né? Hipertensão arterial sistêmica, a RAS, é uma condição clínica multifatorial que é caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA, né, de pressão arterial. Então, níveis acima de 140/90 são considerados hipertensão arterial. Mas a gente vai ver que existem alguns critérios, tá? PA, né, a PA, pressão arterial, vai ser igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Já o débito cardíaco vai ser o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, certo? São algumas coisas que a gente precisa entender. Então, quais são os principais fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica? A idade influencia, né? Quanto mais idoso, mais tem risco de ter hipertensão arterial sistêmica. Porque o que é a PA? A PA é a medição da tensão exercida pelo sangue nos vasos durante a sístole e a diástole. Só que quanto mais a gente envelhece, mais os vasos eles perdem elasticidade, certo? Então, tende a ter uma hipertensão, porque não tem como mais, quando passa um grande fluxo sanguíneo, fazer essa... Como é que eu posso dizer? Esse movimento, né, de ida e volta dos vasos, né, essa elasticidade dos vasos. Então, a tensão, pelos vasos estarem mais rígidos, a tensão é maior, certo? O sexo, a etnia, geralmente pessoas negras, elas tendem a ter um fator de risco maior de desenvolver hipertensão. Excesso de peso, obesidade, ingestão de sal, né? Quanto maior a ingestão de sal, maior o risco para hipertensão. Ingestão de álcool, sedentarismo, os fatores socioeconômicos e também o fator genético, né? Se já tem alguém na sua família que tem hipertensão arterial, é um fator de risco para você também vir a desenvolver a hipertensão. Algumas curiosidades, por exemplo. O chocolate amargo com alto teor de cacau promove uma discreta redução de pH devido às altas concentrações de polifenóis. Não há evidências de que a cessação do tabagismo, ou seja, de parar de fumar, traga algum tipo de benefícios para a PA. Porém, é uma prevenção primária pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nos negros, a prevalência e a gravidade da hipertensão são elevadas. Podem estar relacionados a fatores étnicos e ou socioeconômicos. São algumas curiosidades que é importante a gente saber também. Então, é importante fazer o rastreamento da RAS, né, dessa hipertensão arterial sistêmica. Então, como é que vai ser feito esse rastreamento? De acordo com o caderno de atenção básica, número 37, que fala sobre a hipertensão arterial sistêmica, o diagnóstico dessa patologia, ela vai ser caracterizada pela média aritmética entre a PA maior do que 140/90
e verificada em pelo menos 3 dias diferentes, com um intervalo mínimo de 1 semana. Então, vai se fazer esse rastreamento, vai se fazer esse acompanhamento durante 1 semana, certo? Em 3 dias diferentes, e sempre observando se essa PA vai dar elevada acima de 140 por 90. A 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão define como uma elevação sustentada de PA níveis maiores do que 140 por 90, maiores ou iguais a 140 por 90. Vale ressaltar, entretanto, que a Diretriz de Prevenção, Detecção, Avaliação e Gestão de Hipertensão Arterial em adultos redefiniu o conceito de RAIS para o valor a partir de 13, ou seja, de 130 por 80. Então, existe essa divergência entre o caderno de atenção básica e a Diretriz de Prevenção, Detecção, Avaliação e Hipertensão, né, dos adultos foi redefinida para 130 por 80. Então, existem alguns tipos de classificação. Por exemplo, a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, ela dá alguns valores. Já a Diretriz de Prevenção, Detecção e Avaliação e Gestão de Hipertensão dá outros valores, tá? Geralmente se segue essa 7ª diretriz, tá? Mas é importante a gente saber que existem outras também. Então, qual seria o valor normal de PA, tanto para a 7ª diretriz, quanto para a diretriz de prevenção? Seria uma PA, na 7ª diretriz, seria uma PA menor do que 12 por 8. Menor ou igual a 12 por 8 seria uma PA normal. Porém, para a diretriz, tem que ser maior do que 12 por 8. Na verdade, menor, né? Menor do que 12 por 8 seria uma PA normal. Abaixo disso é uma PA normal. Quando que a pessoa vai ter uma pré-hipertensão ou uma pré-hipertensão elevada? Quando for uma PA entre 121 ou 139, né, na sístole, por 80 ou 81 na diástole. Já na diretriz de prevenção, diz que esses valores variam entre 120 e 129 na sístole e sendo menor do que 80 na diástole. Na hipertensão estágio 1, a 7ª Diretriz Brasileira diz que a PA deve estar entre 140 e 159 na sístole, ou 90 e 99 na diástole. Tá? Isso na hipertensão estágio 1. Já na Diretriz de Prevenção, que também fala sobre o estágio 1, essa PA ela vai variar entre 130 e 139 na sístole e de 80, aliás, de 80 a 89 na diástole. Na estágio 2, já vai variar de 160 a 179 na sístole, né, de acordo com a 7ª diretriz, e de 10 a, na verdade, 100. E de 100 a 109, certo? Na diástole, isso de acordo com a 7ª diretriz para estágio 2 de hipertensão. E para a diretriz de prevenção, a PA ela deve ser maior do que 140 e ou 90, certo? Na sístole e na diástole. Já na hipertensão estágio 3, ela só existe na 7ª Diretriz Brasileira, que seria uma PA acima de 180 ou 110 na sístole, certo? Então, a PA acima disso na sístole, para a 7ª Diretriz Brasileira, é uma hipertensão estágio 3. Na diretriz de prevenção, não existe estágio 3, só vai até o estágio 2, certo? Como é que é feito o rastreamento de PA? Ai, meu Deus, um bicho. Que susto. O rastreamento de PA ele deve ser realizado a cada 2 anos, certo? Se a PA for menor do que 12 por 8, certo? Isso tudo de acordo com Rômulo e Passo. O rastreamento de PA ele vai ser feito a cada 2 anos quando a PA, quando for feito o rastreamento, né? 3 vezes na semana, a gente viu, né? Então, se fizer o rastreamento e der menor do que 12 por 8, então vai ser feito rastreamento a cada 2 anos. Se a PA der entre 120 ou 139 por 80, nas pessoas que não tenham fatores de risco para doença cardiovascular, então vai ser feito
esse rastreamento uma vez por ano. Se a PA ela der maior ou igual a 140 por 90, ou der entre 120 ou 139 por 80 ou 89, na presença de fatores de risco cardiovascular, então vai se fazer esse rastreamento de PA em mais de 2 momentos ou intervalo de 1 a 2 semanas. A monitorização da pressão arterial sistêmica, certo? É realizada a automedida de PA. A automedida de PA, ela deve ser realizada por pacientes ou familiares que não sejam profissionais de saúde, fora do consultório, geralmente no domicílio, tá? Então, essa é a automedida de PA. É realizada fora do consultório, geralmente na casa da pessoa, ou pelo próprio paciente ou por seus familiares, e não por profissionais de saúde. Então, essa é a automedida de PA. A monitorização residencial da PA. Se obtém 3 medidas pela manhã, 3 medidas à noite, por 5 dias, ou 2 medidas em cada sessão durante 7 dias. Aqui já realizado por um profissional. A monitorização ambulatorial da PA de 24 horas, ou seja, o mapa, né? Permite o registro indireto e intermitente da PA em 24 horas ou mais, durante os períodos de vigília e também de sono, certo? De forma ambulatorial. E existem algumas coisas, por exemplo, o efeito do avental branco. Sempre que a pessoa vê um profissional de branco, ela tende a ter uma diminuição, por exemplo, da sua PA. A hipertensão do avental branco, quando vê uma pessoa de branco, a pressão tende a aumentar. Hipertensão mascarada. Essa hipertensão mascarada, ela acontece justamente por outros fatores estarem mascarando a hipertensão. Você apresenta a hipertensão, mas tem outros fatores que acabam sendo proeminentes e mascarando essa hipertensão. Hipertensão arterial essencial e sistêmica. A hipertensão essencial, ela não tem uma causa definida e ela pode ser provocada pela desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão. Já a secundária, ela é causada por algo bem definido, como, por exemplo, a doença feocromocitoma, certo? Então, a hipertensão, ela pode não ter nenhum tipo de causa aparente e ser causada apenas por uma desregulação do controle homeostático. E também pode acontecer por causa de alguma outra doença pré-existente. No caso de atender uma pessoa em crise hipertensiva. Então, em crises hipertensivas, nós temos a emergência hipertensiva e a urgência hipertensiva. A emergência hipertensiva, na emergência hipertensiva, existe uma elevação crítica de PA com um quadro clínico grave, existe uma progressiva lesão de órgão-alvo e existe um risco de morte, certo? Uma progressão da lesão de órgão-alvo vai se comprometendo à medida que o tempo vai passando e um risco de morte. E aí vai se exigir uma imediata redução dessa PA com agentes aplicados por via oral parenteral, que pode ser administrado o nitroprusiato de sódio, ou seja, o nipride, caso a PA esteja acima de 180 por 120, ou seja, 18 por 12, certo? Então, se estiver acima disso, vai se tomar as medicações, essa medicação nitroprusiato de sódio, para fazer uma redução imediata dessa PA. Nesse caso, uma emergência hipertensiva. No caso de uma urgência hipertensiva, a pressão arterial diastólica, ela deve estar maior ou igual a 12, porém com a estabilidade clínica sem comprometimento de órgão-alvo, certo? Dessa forma, como não existe um comprometimento de órgão-alvo, essa urgência, essa crise hipertensiva de urgência, pode ser tratada com medicamentos por via oral, para redução de PA de 24 a 48 horas, e pode-se, então, utilizar o captopril via oral, certo?
Então, na urgência hipertensiva, existe uma estabilidade, não tem comprometimento de órgão-alvo e pode ser tratada por medicamentos via oral, como, por exemplo, o captopril. Se for uma emergência, onde existe lesão de órgão-alvo e risco de morte, vai se exigir uma imediata redução de PA. Então, logo vai ser preciso fazer a administração de nitroprusiato de sódio, o nipride, porque a pressão vai estar muito, muito elevada, certo? Então, precisa baixar essa PA o mais rápido possível. Fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, existe, por exemplo, um risco baixo intermediário e um alto risco para um fator de doença cardiovascular. O baixo risco, né, entre eles nós temos a hipertensão. A hipertensão é um fator de risco, né, de baixo, intermediário, para a doença cardiovascular. E a diabetes é um alto fator de risco para a doença cardiovascular. Então, além da hipertensão, nós temos também tabagismo, obesidade, sedentarismo, ser do sexo masculino, ter uma história familiar de evento cardiovascular prematuro em homens, por exemplo, com menos de 55 anos, e mulheres com mais de 65, ou uma idade superior a 65 anos. Quando é que vai ser um alto risco cardiovascular? Quando existir um acidente vascular encefálico, um AVE prévio, um IAM, né, um infarto agudo do miocárdio prévio, uma lesão periférica, uma lesão de órgão-alvo, um ataque isquêmico transitório, hipertrofia de ventrículo esquerdo, nefropatia, retinopatia, aneurisma de aorta abdominal, estenose cardíaca sintomática, como a gente já viu também, a diabetes, certo? Também são fatores de alto risco cardiovascular. Como é que afeta o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica? Aí vai depender, né? Vai depender se essa pessoa ela está com um baixo ou moderado risco, como a gente viu, com fatores de risco baixo, ou com fatores de risco alto, certo? Se for uma hipertensão estágio 1, certo? Com fatores de risco cardiovascular baixo ou moderado, vai se fazer o tratamento não medicamentoso mais a monoterapia, ou seja, o tratamento não medicamentoso, né, com caminhadas, com a melhora da alimentação, a diminuição de sal, é um tratamento não medicamentoso. Mais a monoterapia, ou seja, mais um desses medicamentos, o DIU, a IECA, a BCC, BRA e o BB em casos específicos. É a monoterapia mais a terapia não medicamentosa. Não atingiu as metas ou os efeitos colaterais foram intoleráveis, né, ainda em baixo e moderado risco, vai se aumentar a dose da medicação e vai se associar uma segunda medicação ou ainda trocar essa medicação, certo? Se não atingiu as metas, vai se acrescentando outros antihipertensivos até que consiga se alcançar as metas. Com relação ao estágio 1, porém, com um risco alto, né? Como a gente viu, diabetes, AVE, AVC prévio, certo? Então, tem esse risco alto, esse risco cardiovascular alto. E está nos estágios 1, ou 2, ou 3 de hipertensão, vai se fazer o tratamento não medicamentoso mais combinações de 2 fármacos de classes diferentes em doses baixas. Não atingiu nenhum tipo de efeito de meta. Aumenta a dose, associa um terceiro fármaco e troca a combinação. Não atingiu metas, vai somente acrescentando outros antihipertensivos. Metas a serem atingidas em conformidade com as características individuais. Por exemplo, é uma hipertensão estágio 1 ou 2 e tem um risco baixo ou moderado para hipertensão, ou é uma hipertensão estágio 3. Então, a meta a ser atingida é que a PA desse paciente esteja menor do que 140 por 90. Porém, é um hipertensão estágio 1 ou 2, com um risco alto cardiovascular. Então, essa meta ela deve ser
com um valor de 130 por 80. Ou seja, a PA desse paciente deve ser menor do que 130 por 80. Então, essas são as metas recomendadas de acordo com cada categoria de hipertensão e risco cardiovascular. Quais são os antihipertensivos que a gente tem disponíveis no mercado? O DIU, que quando eu me refiro a DIU, me referi a diuréticos, certo? Inibidores adrenérgicos, hipertensivos que têm a ação central, como os agonistas alfa-centrais, os vasodilatadores diretos, os bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores beta-adrenérgicos, alfa-bloqueadores ou bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, inibidores de enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores AT1, DA, antagonista 2 e os inibidores diretos de renina. Então, esses são os antihipertensivos que nós temos disponíveis hoje. Quais são as modificações no estilo de vida para o manejo de RAS? Então, o que a gente pode estar fazendo de medida não farmacológica para estar ajudando nessa manutenção, né, dessa pressão arterial? Então, primeiro, a gente pode estar fazendo o controle do peso, né? Então, sempre que possível, manter o seu IMC menor, ou seja, abaixo de 25 quilos, até 65 anos, né? 25 quilos por milímetros quadrados, né? Padrão alimentar, deve-se adotar a dieta DASH, certo? Com o menor consumo com o maior consumo de frutas, de verduras, certo? Restrição do consumo de sódio, ou seja, restringir o consumo diário de sódio para 2 gramas, ou seja, 5 gramas de cloreto de sódio. E fazer um uso moderado do consumo de álcool, né? Limitar o consumo diário de álcool a 1 dose nas mulheres e pessoas com baixo peso e 2 doses nos homens. Procedimentos para a medição de PA. Então, primeiro, a gente vai fazer o quê? Se certificar que o paciente não o quê? Não está com a bexiga cheia antes de fazer a aferição de PA. Não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, ou café, ou alimentos, porque também influencia na PA, e não fumou nos últimos 30 minutos antes da aferição de PA. Verificou tudo isso, a gente vai fazer o posicionamento do paciente, assim como na foto, né, aqui abaixo. Posicionar o paciente de forma que ele fique sentado, com as pernas descruzadas, os pés devem estar apoiados no chão, o dorso deve estar recostado na cadeira e a pessoa deve estar relaxada. O braço deve estar na altura do coração, apoiado com a palma da mão voltada para cima, e as roupas não devem estar agarroteando o membro, ou seja, não deve ser uma roupa arrochada no braço, né, para não fazer o garroteamento e não gerar uma pressão a mais. E aí a gente conclui, certo, a aula de hoje. E como eu tinha falado...